Lucas, capítulo 8. Diz assim, a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem, chamado Jairo, era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por detrás de Jesus, o tocou na hora da sua capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Jesus perguntou: quem me tocou? Com todos o negasse, Pedro disse: mestre, a multidão que rodeia e aperta. Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vez de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou você, vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a filha já morreu, e não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, além do pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. E voltou-se o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Mas lhes advertiu que ninguém contasse o que havia ocorrido. Essa passagem é muito bem pregada, todos os dias. Mas o impressionante é que ela, toda vez que é pregada, ela nos traz uma nova ideia de Deus para nós, em vez dessa passagem. Eu creio que é uma das passagens mais ricas em termos de mensagem, que eu já ouvi, o que eu já li em todas as épocas. Eu já vi muitos textos, mas esse texto, ele é muito usado e a gente aprende muitas coisas com esse texto. Mas hoje eu quero falar sobre um tema seguinte, um contraste que também traz milagre. Temos aqui um contraste, na verdade, uma foi curada na casa e a outra foi curada na rua. É um contraste, A gente vê que às vezes a gente vai com o objetivo de fazer algo e Deus faz outro algo antes daquele algo que você almeja que seja feito. E quando Jairo foi até Jesus, a filha estava quase morrendo. O engraçado é que as duas, tanto a menina como a filha de Jairo, quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher estava começando a sua agonia. Enquanto numa casa estavam pessoas, ao contraste, alegre-se porque nasceu uma criança, na outra casa estava uma mulher. Estava começando um dilema na vida dela, de uma hemorragia crônica na vida dela. Enquanto passa aqueles 12 anos, Jairo e sua família, feliz da vida, Porque estava ali sua filhinha. Mas enquanto eles estavam rindo lá, aquela mulher estava na sua casa gastando tudo que ela tinha para ser curada daquele flagelo da sua vida.
E às vezes acontece isso. Enquanto uns estão hoje nas suas casas rindo, outros estão em outras casas ou em outros lugares chorando. Enquanto uns estão de bem com a vida, outros estão vivendo uma mazela de vida danada, onde a situação está críticas para elas. E assim, é um viver contínuo. Mas o impressionante é que as duas se encontram num cenário que só Deus pode proporcionar, só Deus pode criar, mais ninguém. 12 anos se passa, uma estava chorando, de repente Jairo agora se coloca numa situação igual daquela menina, daquela senhora. Ele agora se passa um problema, depois de 12 anos, aquela menina começa a ficar enferma. E vem a agonia. Agora não são mais um choro, são dois choros. Um chora porque está quase perdendo a sua filha. E a outra está numa situação crítica. Mas o que me chama a atenção nesse trecho, mas que eu queria chamar a atenção dos irmãos por isso, é que, por causa de Jairo, da tristeza de Jairo, aquela mulher pôde receber a bênção de Deus. Que interessante. Se não fosse aquela menina de 12 anos passar por aquela enfermidade, de repente Jairo não ia até onde estava Jesus. Talvez ele não chamava a atenção da multidão, que a qual levava ele para aquele caminho. Talvez Jesus não ia para aquele caminho, que a qual era a direção da casa de Jairo. E ele direcionou basicamente Jesus até próximo daquela mulher. Porque além de tudo isso, estava uma pessoa que estava 12 anos vivendo uma hemorragia crônica. As irmãs sabem muito bem o que isso significa. Em 5 dias já é complicado, imagine 12 anos. E aí vemos, amados, que o contraste faz com que uma pessoa chegue a um milagre. Um contraste de idades, um contraste de família, totalmente sem conhecimento um do outro. E Jairo vai lá, chega para Jesus, olha, minha filha está quase morrendo. Jesus disse, eu vou lá curá-la, eu vou na sua casa. No caminho, Jesus ele passa, e aquela mulher aproveita a oportunidade, porque também, por outro lado, dentro da cultura judaica, se ela fosse descoberta, ela poderia até mesmo ser apedrejada, né? Porque a cultura dizia que ela estava colocando como, ela estava em condições de imunda, segundo a lei. E ela poderia muito bem ser discriminada no meio do povo, mas mas o interessante é que Deus ele faz tudo dentro de um propósito para poder dar um ideal para o ser humano. E às vezes nós ficamos perguntando por que passamos por isso, por que passamos por aquilo, por que as coisas estão acontecendo conosco. Vocês estavam comentando numa das nossas mensagens lá, que tem uma pergunta que sempre nós fazemos de vez em quando nós nos deparamos com a dificuldade. Por que Deus não interfere nisso tudo, né? Por que Deus não acaba logo com essa tribulação na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas não mudam? Por que a minha vida está sempre nessa situação crítica e assim? Por quê? É claro que existe uma resposta para tudo. Tudo tem uma resposta. E Deus fez com que a mulher ficasse 12 anos fragilidade, com aquele flagelo, com aquela hemorragia, para esperar que a filha de Jairo se adoecesse, para que ela recebesse uma bênção de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, de forma profética para os irmãos, que pode ser que aquilo que parece que está sendo tão demorado para nós, pode ser que Deus está preparando esse momento para que um dia alguém vai nos conduzir Jesus até próximo de nós, para nós recebermos o milagre que a qual Ele tem para nos dar. Então a gente precisa, de alguma forma, entender que tudo que é gerado nas Escrituras, ela tem as suas razões e tem os seus porquês. Não é à toa que Jesus deixou essa passagem aqui, não é à toa que hoje pela tarde Deus me deu essa ideia de como o poder dele é impressionante.
e como ele tem agido na nossa vida de uma forma extraordinária. Ninguém poderia marcar aquele encontro, a não ser Deus. Ele marcou o encontro. Jairo foi apenas uma forma para ela receber a cura. E o pior de tudo, né, que pode acontecer, só quando a gente recebe algumas notícias ruins, né? E quando aquela mulher é curada, diz a Bíblia que Jairo, chega até Jairo uma vez, olha, Jairo, não adiantou você ir até a Jesus, não, ao mestre, não. A menina morreu. Isso aqui. Valeu o esforço, né? Às vezes a gente ouvimos isso, né? Valeu o esforço de ir para a casa de Deus. Valeu o esforço de orar, de se consagrar. Mas de alguma forma, valeu, porque Deus tem o controle da nossa vida. E aqui, que quando ele recebe a notícia que a sua filha morre, Jesus ainda está conversando com a mulher. Ele está ali, naquele momento da cura da mulher. E Jesus estava talvez de costa para Jairo, conversando com a mulher. E Jesus ouve, falando que, para não incomodar mais o mestre, porque a menina já estava morta. E aí Jesus vira e disse para Jairo, negativo. Apenas creia. O teu esforço de ir até lá valeu para muitas coisas. Primeira, se não fosse teu esforço, essa mulher não iria ao meu encontro. Tem coisas, amados, que Deus permite nós passamos, não é para poder nos fragilizar, não é para poder nos machucar, não é para poder a gente nos penalizar, vamos dizer assim, no modo geral. Vamos sempre considerar essa diversidade da nossa vida como fosse apenas uma forma de nós atrairmos outras pessoas para buscar, para ter um milagre. Porque essas pessoas que precisam de um milagre, mas ela não está no caminho de Jesus. Aí você vem para a igreja, você vem louvar o Senhor, você vem cantar, você vem buscar, e você começa a entrar no caminho de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o favor de Deus, e alguém vai até você, e você passa por um determinado lugar, algum caminho, aonde pessoas vão se encontrar com Deus e vão receber a bênção, o milagre do Senhor. Às vezes acontece isso. Quantas pessoas hoje, eu vou dizer para vocês, quantas vocês poderiam dizer? Ou algumas delas, se não fosse aquela lutinha, lembra daquela lutinha? Aquela braba, irmão, aquele negócio que passou. Você não teria conhecido a determinada pessoa e a pessoa não teria recebido o milagre de Deus? Vocês foram ver na minha vida. Quantas pessoas receberam o milagre de Deus? Quantas pessoas foram abençoadas porque eu levei Jesus para o caminho aonde eles estavam? Quantas vezes nós levamos pessoas, sem que a gente perceber, nós estamos levando Jesus para próximo de pessoas que estão de uma forma crítica espiritualmente e assim por diante. E aqui estava Jairo. Não foi proposital. Jairo não teve a intenção, nem Jairo provavelmente nem conhecia essa mulher. Mas Deus conhecia todos os planos, todos os projetos da vida. Ele sabe, tem domínio. E Jairo foi apenas uma forma dessa mulher, receber um milagre que estava há 12 anos. E a maior recompensa que Jairo podia ter é que ele foi um veículo de Deus para poder conduzir aquela mulher até Jesus. E qual foi o presente que Deus deu para Jairo? Ela morreu. Chega lá, ele aperta a mão da menina e a menina é ressuscitada. Um milagre na rua. Mas Jairo não podia perder a fé. E o milagre dele estava aguardando em casa. Às vezes a gente
Está com a nossa casa toda embaralhada, né? Toda bagunçada. A gente ora pelas pessoas e pessoas são abençoadas. A gente não entende por que isso aconteceu. A minha vida está assim, a minha vida está assado. E eu orei e as pessoas foram abençoadas. Vou dizer assim que, não que isso seja bíblico, tá, irmão? Eu vou conjecturar aqui uma coisa muito interessante. Deus tem uma cota para cada um de nós. Vamos lá, vamos dizer assim, né? Qual seria a cota? Continue pregando. Continue orando. Chegar um dia e tudo de ruim e você possa entender que está na sua vida vai acabar. E Deus vai ressuscitar e vai dar uma nova vida para você. Uma nova alegria para você. Pode crer nisso. A gente não pode perder, sabe, é a fé. Talvez queriam tirar a fé de Jairo, como quer tirar sempre a nossa fé. Aí vem todo mundo abençoado, de repente Jairo diz, poxa, ela recebeu a benção, né? Eu estou lá em casa, lá, com minha filha assim, assado. A Bíblia não diz aqui que Jairo fez algum questionamento sobre isso. Nem poderíamos pregar assim. Mas uma coisa é certa. Jairo estava agora entendendo que ele fez a parte dele. E a parte dele foi beneficiada justamente com a ressurreição e a cura da filha dele. Então, por essa noite, nós queremos Deus quer que nós entendamos que, independente de como esteja a nossa vida, amados, não se preocupe. Vamos ficar agarrados. Porque vai chegar pontos que a gente vai chegar num momento tão crítico da nossa vida, a gente vai querer parar. Talvez acontecesse isso, pudesse acontecer isso na vida de Jairo ou por outras pessoas. Vão querer parar porque eu oro, pessoas são abençoadas e eu não. Pessoas são curadas, a minha família não. Eu fui ter uma casa, eu olhei para uma família, a família toda foi abençoada. A gente viu o milagre extraordinário que Deus fez. Gente, mas eu? Quantas vezes, talvez nós na nossa oração, bem lá no íntimo, né? Vamos dizer assim, naquele momento tão que ninguém mais pode ouvir você. Que ninguém pode mais nem ver o bagunçar dos seus lábios. Está todo mundo dormindo e você está ali no seu travesseiro pensando. Hoje eu fui lá, orei, Deus abençoou, mas estou aqui. Nada mudou ainda na minha vida. Nada mudou ainda. A coisa continua a mesma. E Deus está ouvindo isso. Deus está ouvindo isso. Deus está sempre presente naquilo que nós estamos falando nas madrugadas, nas nossas caladas da noite. Naquele momento que você está sozinho e que ninguém mais vai te ouvir, então é esse momento que Deus está ali, ouvindo você. E Deus fala assim, não, vai continua. Continua orando, continua trabalhando, continua pregando. Muitos anos atrás, eu tive uma lição de Deus na minha vida. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Talvez vocês os que estão aqui não viram esse episódio na minha vida. Passei um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil, irmãos. Quantas vezes eu orava e eu vi tantas pessoas abençoadas por Deus e minha vida começou a entrar num colapso espiritual. Naquele momento que você quer parar, chutar o balde. Eu estava naquele momento, isso foi uns 20 e poucos anos atrás, eu nem conhecia a Dorivanei. Eu estava ali, aborrecido, em crise espiritual, estava já como a filha de Jairo. Eu estava quase morrendo, ou talvez já a ponto de morrer mesmo. Eu estava um pouquinho.
Faltava só desligar o aparelho, né? Para poder eu morrer espiritualmente. O pior de tudo que, naquilo que eu mais gostava de fazer, aí um dia eu cheguei, peguei a minha Bíblia, joguei em cima da cama e pensei, não vou pregar mais. Falei isso mesmo. Até aquele dia que você está... Eu falei, não, né? Eu peguei isso mesmo. Não vou pregar mais, não quero mais. Esquece da pregação. Não admito que fizeram isso comigo. Eu, dizendo. Não admito isso. Nunca dei motivo para nada disso. E aí, passou-se o tempo. Deus era impressionante. Deus é só ouve, né? E parece que está de costa para a gente, né? Como estava aqui de costa para Jairo. Então a gente cria aquele contraste, né? Ver pessoas abençoadas e eu não. As coisas fluem lá, aqui não flui. Eu falo ali, as coisas funcionam, aqui não funciona. E a gente vai. Até que um dia, minha mãe, na época, talvez eu não sei se ela fez isso de proposital ou não, mas ela começou a me levar com ela nos cultos que ela ia na época. E um desses cultos, já para podermos resumir, e naquele dia eu tinha sofrido outro baque. Não tem aquele negócio? É um atrás do outro. E naquele dia o baque foi tão ruim que o meu coração se angustiou, irmãos, de uma forma profunda. Minha vontade não era mais ir para a igreja, não era mais para lugar nenhum. E eu fui com minha mãe na igreja. Chegou lá, pensei comigo, né? Eu não quero falar nada. É por isso que esse negócio de falar assim, eu estou alegre, isso é hipocrisia, tá, irmão? Isso é mentira. Tá alegre coisa nenhuma. Isso é desculpa para pessoas que não querem mais nada com Deus. E eu estava assim mesmo. Aí eu pensei, vamos querer me dar oportunidade? E eu vou dizer que eu estou alegre. Não estou alegre, não. Estou feliz, estou satisfeito. Mentira, né? Não estava alegre nada não, estava ruim mesmo. E aí? Tempo passa. Aí quando deu 8h30, mais ou menos, aí eu pensei, o Senhor Jesus, ó Deus, ele vai me dar para pregar. Eu não quero pregar. Eu falei que eu não vou pregar mais. Eu não quero mais pregar. E o Senhor está mandando esse camarada, então, olha, já está dando hora, ele me deu oportunidade, ele vai mandar eu pregar. Eu não quero pregar. Irmão, no súbito assim, de repente, ele fala assim, vamos se pôr de pé. Vamos fazer a pregação hoje com o irmão Wagner. Aí eu levantei. Fazer o que agora, né? Peguei a Bíblia e falei assim, vou falar o quê? Abri a Bíblia no meio, caiu justamente aonde? No Salmo 116. Salmo 116. Que darei eu, Senhor, por todo o benefício que o Senhor tem me dado? Em contraste a mensagem por aquilo que eu estava vivendo, não tem nada a ver. Ao contrário, eu estava pregando de uma forma completamente ao contrário do que eu estava vivendo, do que eu estava sentindo. Eu não queria saber mais de nada disso. E comecei a falar ali coisas que eu nem imaginava que poderia falar. E de repente, já no ímpeto da mensagem, sabe, irmãos, eu estava olhando para a minha esquerda. Senti que uma mão tocava no meu rosto e me virava para a minha direita assim. E quando eu virava, bem ali no canto tinha uma irmã em lágrimas, chorando. Aí eu vi a voz de Deus falando comigo assim, eis aí a razão porque você nunca pode parar de pregar. E a partir daquele dia, eu aprendi a lição. Hoje, precisamos continuar a nossa vida, mesmo que as situações sejam difíceis. Mas vamos crer que Deus tem o controle da nossa vida. A cena aqui era totalmente
foi montada por Deus para fazer um milagre, completamente fora de outro milagre. Jairo foi lá buscar Jesus porque sua filha estava doente. No meio do caminho, uma mulher foi curada de uma enfermidade que havia 12 anos. E a sua filha de 12 anos, depois da cura da mulher, ela morre. E depois da morte, Deus vai lá, entra na casa de Jairo. E a menina é ressuscitada. Deus hoje quer que nós entendamos isso no nosso dia a dia. Não permitimos que nada venha nos parar, de hipótese alguma. Mas que vemos sim continuar no propósito de Deus, andando segundo o seu cenário, segundo a sua vontade, montado por Ele, deixando que Ele nos guie, nos direcione, porque aquilo que parece ruim para você pode ser bênção para outras pessoas. Jacó pode trazer pessoas mais próximas de Deus. Porque a diversidade, de alguma forma, ela tende sempre a nos elevar mais à oração. E a oração faz com que a gente se aproxime mais de Deus. E essa aproximação faz com que outras pessoas também se aproximem de Deus. Amém? Vamos posicionar essa noite? Vamos? Aleluia.